Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Como eu sempre faço nos meus vídeos na internet, se você está aqui, se começou a assistir esse vídeo, é porque certamente você tem interesse nessa área. O rebobinamento para motores elétricos, recondicionamento de motores de qualquer potência, com qualquer nível de configuração para as mais diversas áreas, né? Então, a gente sabe que dados oficiais dão conta de que hoje no planeta, isso é em qualquer nação, aqui no nosso país ou em qualquer outro país no mundo, segundo dados oficiais, 75% do comércio mundial na área de elétrica está voltada para esses equipamentos aqui, motores elétricos. Então, é 75% de tudo o que se produz e do que se consome no universo da elétrica. 75%, imagine isso, é motores elétricos. Então não é possível a gente imaginar hoje, nos nossos dias, absolutamente nada que não seja dependente de um motor elétrico, não é? Então, do veículo, a motocicleta, a aeronave, ao lar, a dona de casa, a indústria, o comércio, em todas as áreas existem motores elétricos das mais diversas configurações, com os mais variados tamanhos e com as diversas classes, porque motores são dados em classes, não é? Motor não é a mesma coisa e não é simplesmente bobinando um motor como esse que você será capaz de fazer aquele ali, ou esse que está aqui, ou esse que está sendo bobinado, ou esse estator que vai ser bobinado, ou qualquer outro tipo de motor. Então o que é que acontece na maioria dos casos, né? O que nós temos hoje no nosso mercado? Nós temos o profissional que ele adquiriu uma pequena base e ele é capaz de pegar um motor como esse aqui, ó, que eu estou tocando nele. Aqui é um motor trifásico, bobinado numa configuração concêntrica. Pois bem, então o que é que acontece? O indivíduo, na maioria dos casos, ele é capaz de pegar um motor como esse aqui, cortar, limpar, desobstruir as áreas de ranhuras, isolar, mas ele vai precisar estar contando, fazendo isso que eu estou tocando aqui, ó. Ou seja, ele vai precisar de uma folha de papel, ele vai precisar desenhar um esquema elétrico. Esse esquema que eu estou tocando nele aqui, ó, é o esquema para bobinado desse motor aqui e é o que vai ser usado para esse. Mas olha, não é para ser assim. Esse outro esquema que você está vendo aqui, ó, desse lado, é o quê? São as informações que foram colhidas a respeito desse motor aqui. Ou seja, eu estou exemplificando isso para que você possa entender o que eu estou querendo que você absorva como conhecimento. Ou seja, eu estou me comportando como se eu fosse alguém que não soubesse trabalhar com um motor como esse. Então o que é que eu fiz? E é o que a maioria faz? Contei a quantidade de espiras, está aqui, ó, a quantidade de bobinas, a quantidade de polos, marquei tudo detalhadamente aqui e depois fiz o desenho. Esse desenho que eu estou tocando aqui é o que eu encontrei aqui dentro desse motor. Esta quantidade de informações que estão aqui, ou seja, quantidade de espiras, quantidade de bobinas, passo de bobina, tudo foi anotado usando esse princípio. Cortando o motor, contando a quantidade de espiras, a quantidade de bobinas, a quantidade de polos, desenhando como eu encontrei para ter condição de fazer. Agora, quando eu chegar nesse aqui, vai ser assim? Não.
E quando eu vier para esse aqui, vai ser desse jeito? Também não. Se eu for para aquele que está lá atrás, que é um motor monofásico, e for fazê-lo, esse aqui, será assim também? Absolutamente não. Então, nesse caso, eu não estou trabalhando com motores elétricos. Eu estou copiando e colando, que é o que eu fiz aqui. Eu copiei o que está aqui dentro desse motor, anotei todos os desenhos e todas as informações e irei colar aqui dentro novamente, seguindo o mesmo princípio. Porém, esse motor aqui, ó, que eu estou tocando nele, que eu usei para fazer isso aqui, preparar as bobinas, algumas, que naturalmente não são desse motor, aqui a maioria dessas bobinas, apenas essas 3 maiores aqui. Mas, para que você possa entender onde eu estou querendo que você chegue, eu precisei cortar isso aqui, talvez seja essa a tua situação agora. Talvez você que esteja assistindo esse meu vídeo esteja nessa situação, cortando aqui, fazendo isso aqui que eu fiz, para poder ter condição de bobinar esse motor. Mas aí vem as perguntas e as dúvidas, muitas, que esses profissionais não têm e que certamente você está procurando entender e não está conseguindo encontrar resposta para elas. Por exemplo, esse estator aqui tem 36 ranhuras, ele possui 36 ranhuras. Aquele estator que está lá atrás é 24 ranhuras. Esse estator que eu estou tocando nele aqui, ó, é 24 ranhuras. Perdão, aquele estator que está lá atrás é 32 ranhuras. Esse aqui, ó, 32 ranhuras. 36 ranhuras, 32 ranhuras, 24 ranhuras, 24 ranhuras. Pois muito bem, é os que estão abertos, né? Agora, é a mesma maneira para bobinar aquele ali, esse aqui e esse aqui? Quando se trata da configuração do motor, cada um vai ter um processo diferente. Por exemplo, aquele estator aqui, ó, com 32 ranhuras, esse aqui, com 36 ranhuras, este pequenininho aqui, com 24 ranhuras, esse aqui um pouco maior, com 24 ranhuras, ou qualquer um desses motores que estão aqui, ó, esse aqui, ou qualquer um, ele pode ser bobinado com até 6 configurações diferentes, independente da quantidade de ranhuras que possa ter o estator. E olhe, o estator necessariamente não tem que ter 32 ranhuras, 36 ranhuras, 48 ranhuras, 24 ranhuras, não. Esse estator ele pode ter 16 ranhuras, ele pode ter 8 ranhuras, ele pode ter 4 ranhuras. Vai depender do tipo de motor, do tipo de projeto, mas em qualquer situação, esses motores podem ser bobinados com até 6 configurações diferentes. Você quer ver um exemplo? Esse motor aqui, eu estou tomando como exemplo esse que foi o que eu preparei para te dar essa explicação. Esse motor aqui, ele pode ser bobinado para 2 polos de bobinas, porque no motor elétrico existem 2 tipos de polo. Existe o polo elétrico e o polo de bobina. Esse motor aqui pode ser bobinado com 2 polos de bobina. No caso, ele atingiria uma rotação de aproximadamente 3.650 RPM. Mas ele também pode ser feito com 4 polos de bobina. Nesse caso, a rotação vai para 1.850 RPM, aproximadamente. Ele pode ser bobinado com 6 polos, 8 polos. Tudo isso pode ser feito aqui, nesse motor. Só que quando eu desmontei esse motor aqui todinho, que estava bobinado como trifásico, esse aqui, fiz esse desenho e contei e anotei aqui a quantidade de bobinas, a quantidade de espiras por bobina, na verdade eu me obriguei a ter que fazer o motor exatamente como ele era antes. Agora imagine se alguém chega para mim com esse motor trifásico, bobinado para 4 polos, e diz assim: olha,
eu quero que você diminua a velocidade desse motor. Ele vai continuar trifásico, mas agora bobinado para 6 polos. Isso aqui serviria? Absolutamente. Isso aqui, nada disso aqui serve mais para esse projeto. Imagine o oposto. Imagine que alguém chegue com esse motor aqui trifásico e diga para mim o seguinte, ou esse aqui, ó, trifásico, isso aqui é um motor trifásico de 4 polos. Então alguém chegue para mim e diga, olha, desmancha esse motor aqui e faz ele para mim com apenas 2 polos. Tudo o que foi configurado aqui agora já não se aplica mais para fazer esse bobinado, mas ele pode ser feito aqui. Imagine a seguinte situação. Esse estator aqui tem 36 ranhuras. E esse aqui tem 24 ranhuras. Aquele lá tem 32 ranhuras. Eu poderia bobinar esse motor aqui para trifásico, esse aqui para trifásico e esse pequenininho para trifásico? Claro que posso. Eu posso bobinar esse motor aqui para 4 polos trifásicos, aquele ali para 4 polos trifásicos e esse aqui para 4 polos trifásicos? Posso sim. Eu teria condição de fazer essa configuração como eu fiz aqui, apenas cortando, contando, anotando e desenhando um processo já existente? Claro que não, que eu não teria a menor condição, nem saberia por onde começar. Imagine agora outra situação. Vamos imaginar que esse motor aqui, que é trifásico, inicialmente trifásico, tá aqui as medidas, o desenho, o esquema que eu tirei do motor. Mas alguém chega para mim agora e diz, olha, é o seguinte, eu quero esse motor bobinado para monofásico com 4 polos e eu quero que ele rode no sentido direto e no sentido inverso. Isso é possível? Claro que é. Eu poderia fazer essa mesma configuração naquele ali de 32 ranhuras? Posso. Posso fazer nesse pequenininho aqui? Posso. Posso fazer aqui, 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 em qualquer motor. Mas, mais uma vez eu te pergunto, você que teve a paciência de chegar até aqui, cortando esse motor, contando a quantidade de espiras, contando a quantidade de bobinas e desenhando a disposição das bobinas aqui dentro desse projeto, eu teria condição de fazer essas configurações? Absolutamente, claro que não teria. Então é por essa razão que eu estou querendo dizer para você o seguinte, olha, eu sou o professor Seba, eu tenho curso na internet, eu estou na internet desde 2011 trabalhando com isso aqui, tenho site na internet que estão, todas essas informações estão no início desse vídeo, entendeu? E tenho 22 outros cursos em várias áreas na internet. Mas sempre que eu entro em contato com o meu público, sempre que eu posto um vídeo como esse aqui, seja para as pessoas que já me seguem nesse meu canal, a quem eu devo muito obrigado e agradeço. Naturalmente eu tenho público masculino e feminino até no rebobinamento de motores elétricos. Eu tenho algumas alunas que fazem, já terminaram, outras fazem, estão atualmente fazendo curso comigo, que me orgulha muito e a quem eu trato com muito respeito e muito carinho. Entendeu? Então, esse público que já me conhece, e você que talvez não me conheça ainda, seja seu primeiro contato com o professor Seba, com os vídeos do professor Seba, eu não costumo vender facilidades. Por que não? Porque eu sou um profissional da área da educação técnica, eu sou um professor há mais de 25 anos, e eu posso garantir para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, que um curso com menos de 5 meses, estudando e praticando de forma personalizada e com o professor no outro lado da linha te ensinando cada detalhe, não é base suficiente ainda para você fazer tudo isso aqui. Vai dar condição para você começar solidamente, mas você ainda vai precisar, depois que termina o curso, do apoio do teu professor por um bom período de tempo para que você possa realmente ser um profissional.
Porque o que é que acontece hoje no nosso meio? Sem querer, evidentemente, criticar ninguém, respeitando o trabalho de todo mundo, evidentemente. Mas há uma informação que ela realmente não encontra procedência em absolutamente nada, que é a ideia de que você vai assistir a um vídeo e daqui a pouco você consegue fazer. Hoje tudo é assim. De um cálculo matemático a uma prática de violão, por exemplo. Então você pode pegar o vídeo no curso que você quiser, de qualquer área que você quiser, que a informação que é passada para você é o seguinte: rapidinho você aprende, daqui a pouco você faz. Não, não é verdade. Você faz com determinação, com força de vontade, com paciência, com resignação, com acompanhamento do teu professor, praticando e tirando dúvidas. Aí você faz. E se você é aquele profissional que está tentando entender isso aqui, que tem o sonho de trabalhar com isso aqui, mas acredita que você não consegue, que não é para você, isso aí eu discordo. Qualquer ser humano que pensa consegue fazer isso aqui, tudo isso aqui, qualquer um desses aqui, desde que tenha quem oriente, quem norteie, quem ensine cada detalhe. É por isso mesmo que nesse vídeo demonstrativo, porque isso aqui não é uma aula do meu curso, é uma demonstração. Eu vou te explicar mais algumas coisas sobre isso aqui que eu acredito seriamente que vai te ajudar muito e que você vai ficar satisfeito no final do vídeo com as informações que eu irei te passar além das que eu já passei. Então eu te peço que você fique nesse vídeo até o final para que você possa absorver essas informações e possa enriquecer mais o conhecimento que você já tem ou agregar novo conhecimento caso você ainda não possua conhecimento nessa área, tá bom? Olha, só para que você possa ter uma ideia, você que está começando a entender motores elétricos, vamos falar sobre isso aqui, ó. A plaqueta, os dados que qualquer motor elétrico precisa ter. Então, como você pode ver aqui, isso é um motor da Arno, né? Então, existem vários fabricantes, mas esse aqui é um motor da Arno. Agora, observe o seguinte. Aqui está dizendo o seguinte: motor assíncrono, trifásico. Motores podem ser síncronos, assíncronos, motores podem ser universais e motores podem ser BLDC, Brushless. Esse aqui é um motor assíncrono. Mas afinal de contas, o que é um motor assíncrono? Aí precisamos estudar para saber o que é, quais são. Isso é uma classe. Isso aqui não é um tipo de motor, é uma classe. Então você tem a classe dos motores assíncronos. Motores assíncronos podem ser trifásicos, monofásicos ou bifásicos. Mas eu vou te dar uma pequena explicação do que significa isso aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: é que o rotor do motor, quando ele está em funcionamento, ele tem um desnível em relação à frequência das bobinas do motor. Ou seja, ele não trabalha linear. Isso é o que se chama sincronismo, sincronismo. Então ele não tem sincronismo com a corrente elétrica. Ele é assíncrono, é um motor de indução assíncrono. O simples fato do não conhecimento disso aqui já é motivo para você bobinar um motor e ele dar errado. E ele funcionar precariamente, funcionar por um tempo e queimar ou simplesmente nunca mais prestar. As outras informações que nós temos aqui, ó, todas essas informações que você está vendo aqui, ó, classe de isolação, tensão de trabalho, ó, né? Então, ó, o motor tem aqui, ó, CV, isso aqui é o número de série do motor, aí o motor é em cavalo vapor, ele está 2 CVs, né? Então veja bem, a RPM, 1740 RPM, são as informações do motor, classe de isolação, classe B, categoria B, todas essas informações aqui você precisa conhecer cada coisa.
para quando você bobinar o motor, ele ter a consistência que o fabricante diz que o motor precisa ter. Só que aí acontece o seguinte, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, veja só, você está vendo tudo isso aqui, que está nessa, tudo, absolutamente tudo. Número de série eu já também descarto, porque vai mudar o bobinado. A potência, a frequência é a única que vai permanecer, a tensão de trabalho não irá permanecer, classe de isolação não irá permanecer, categoria não irá permanecer, fechamento não irá permanecer. Se for em estrela, em triângulo, para menor tensão, maior tensão. Por que não? Porque isso aqui são informações baseadas na forma como esse motor foi bobinado na indústria. E isso aqui são informações das saídas do motor para ser ligado na rede elétrica, as chamadas pontas, o fechamento de pontas. Então o que é que acontece? Um motor como esse aqui, ele chega muitas das vezes queimado na assistência para se fazer rebobinagem, mas eis que o motor já foi bobinado uma vez. E a pessoa continua insistindo em adotar esses padrões aqui. Quando o motor é desmantelado, é desmontado, como esse aqui foi, e é rebobinado novamente, por mais bem feito que você possa ter feito, bobinado, essas informações aqui não se aplicarão mais. Absolutamente não é possível mais você seguir o motor ter todos esses parâmetros aqui. Ele não terá certamente a mesma potência. Ah, mas eu tenho condição de fazer o motor com 2 CVs. Ele não terá mais a mesma potência de original, porque em original ele foi feito com um tipo de material, as bobinas foram esticadas em máquinas, sem vínculos e sem dobras, e você jamais conseguiria fazer de forma artesanal da mesma forma que foi feito na indústria. Então você terá sempre capacidade a menos. Então se esse motor de fábrica ele está em 2 CVs, nunca mais ele entregará 2 CVs quando você bobiná-lo. Se você aceita o que eu estou lhe dizendo, meus parabéns. Se você não aceita, faça o teste. Bobine quantas vezes você quiser, bote o motor para trabalhar e veja se ele tem isso aqui. Aí o que é que acontece? Outro grave problema que acontece no nosso profissional rebobinador. Ele mede a corrente do motor, ele mede, baseia-se em cálculos pela potência do motor, mas o motor tem 2 comportamentos. Ele vai ter uma corrente e uma potência quando estiver trabalhando com eixo livre e vai ter outra corrente e outra potência quando ele estiver trabalhando com peso na ponta do eixo, e esse comportamento de corrente e de potência vai depender do tipo de carga que o motor está puxando. Então veja que não é uma coisa tão simples assim. Logo, essas 2 correntes que você está vendo aqui, ó, 7,8 amperes e 4,5 amperes, né? Naturalmente, a que se refere isso aqui? São 2 tensões. O motor está trabalhando para 220 volts e 380 volts. Então, em 220 volts, o fabricante determinou que a corrente máxima não é a corrente de trabalho, é a corrente máxima. Ou seja, quando o motor estiver em plena operação, puxando uma carga com força na ponta do eixo, a corrente máxima em 220 volts não pode ultrapassar 7,8 amperes. E quando estiver trabalhando em trifásico 380 volts, a corrente é menor. Então, não pode passar de 4,5 amperes. E se passar nos 2 casos, o que é que acontece no motor? No primeiro momento queima o filme de isolante, isso aqui, ó, a classe de isolação. O isolante vai queimar. Com o isolante queimando, o arame vai encostar na estrutura do motor e o motor vai entrar em curto. É isso que acontece. Então, todas essas informações aqui, ó, classe de isolação, corrente da tensão de 220, corrente da tensão de 380, já que esse motor originalmente é para trifásico, nada disso vai poder mais ser respeitado depois que você fizer o bobinado do motor. E aí, o motor vai ficar pior
o motor vai ficar mais fraco, então não presta para bobinar. Absolutamente, o motor pode ficar com a mesma consistência e pode ficar com as mesmas, digamos assim, capacidade de trabalho do motor original. Porém, ele terá uma perda na potência e terá uma perda na corrente. E aí é onde acontece a maioria das falhas também no bobinado. Dependendo do tipo de arame que você vai adotar aqui para fazer o bobinado, você pode ter uma elevação na corrente. Então, mesmo seguindo todos os passos, imagine que eu mostrei há pouco aqui, esse motor desmontado, daqui a pouco vou mostrar em mais detalhe, desenhado e copiado as bobinas, a quantidade de espiras, aí eu vou seguir aquela mesma quantidade de espiras, aquela mesma quantidade de bobinas, porém o arame que eu irei adotar para fazer o trabalho não é igual, não é idêntico, não é o mesmo material usado pelo fabricante. Então eu terei uma dificuldade na corrente elétrica aqui e isso pode me levar o motor a problemas. Todas essas questões a gente estuda em um curso, como eu já expliquei para você e tenho explicado para os meus alunos, que não pode ser menor que 5 meses e meio. Estudando com o professor, se possível todos os dias, se você tiver essa disponibilidade, para que você possa desenvolver e aprender todas essas questões. Outra coisa é o seguinte, ó, vou rodar aqui, só para que você possa ir entendendo as coisas. Vou girar aqui. Pronto, coloquei, vou baixar um pouco mais a câmera aqui, para que você possa puxar a imagem, para que você possa verdadeiramente entender. Pronto, aqui chega numa posição boa. Muito bem. Então, olha só. Temos um estator como esse aqui, pronto para ser bobinado, precisando apenas colocar os isolantes adequados para o trabalho. Que isolante eu devo usar aqui? O isolante adotado aqui, que é uma outra questão, não pode seguir aquela classe que você viu lá na tabela, classe B. Por que não? Porque eu tenho que usar o isolante de acordo com o trabalho ao que o motor vai ser submetido. Então eu preciso conhecer as condições de trabalho ao que o motor vai ser submetido para determinar que classe de isolação eu devo utilizar aqui. Essa é uma questão. A outra questão é o seguinte, esse estator aqui que você está vendo, ele possui 36 ranhuras. Mas afinal de contas, onde é que é a ranhura 1? Eu vou precisar da ranhura 1, eu vou precisar partir de algum ponto. De que ponto eu partirei? Onde eu escolho a ranhura 1? Você observe que eu coloquei aqui ó, uma fitazinha para que você possa ver, sugerindo que aqui será a ranhura 1, aqui ó. Eu parto daqui. Isso poderia ser aqui, aqui, ali, lá do outro lado, aqui nesse ponto aqui ó. Em qualquer lugar, aqui onde eu estou tocando, ó, eu posso usar qualquer ranhura como sendo ranhura 1. Não existe uma ordem, nem existe, eu já vi, sem naturalmente querer criticar o trabalho de ninguém, alguém ensinando como você descobrir onde é a ranhura 1. Olha, me desculpe, mas isso não existe. A ranhura 1 você escolhe onde você vai usar para ser a ranhura 1. E isso nada tem a ver com isso aqui, ó, com a saída dos cabos para fora, das pontas. A saída das pontas nada tem a ver com a escolha que você vai fazer aqui para determinar onde vai ser a ranhura 1. E quando você faz a ranhura 1, quando você escolhe uma ranhura como essa aqui, para ser a ranhura 1, para que lado você deve bobinar o motor? No sentido horário ou no sentido anti-horário? Se eu bobinar o motor partindo aqui da ranhura 1 no sentido horário, ele rodará no sentido horário? E se eu bobinar ele aqui agora no sentido anti-horário, ele rodará no sentido anti-horário? Absolutamente. Se eu bobinar daqui para cá, como está a seta, no sentido horário, ou se eu bobinar daqui para cá no sentido anti-horário, ele rodará no mesmo sentido, sentido único, sentido horário. Todo motor roda no sentido horário, que é o sentido da corrente elétrica, da senoide da rede elétrica.
O sentido anti-horário é uma configuração, nada tem a ver com o bobinado. E o que é que significa isso então? Se eu começar uma bobina aqui nessa ranhura, e vou contar, por exemplo, 6 ranhuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu começo uma bobina menor aqui, passo 6, ou passo 12, né? Eu vou pegar uma bobina, seja ela passo 6, 8, 10 ou 12, e vou colocar nesse ponto aqui. Eu posso começar de qualquer bobina, posso começar da menor ou da maior. Então eu vou chegar aqui, ó, começo a bobina aqui. Se eu venho para o sentido horário, significa que eu estou bobinando o motor progressivamente. Se eu venho para o sentido anti-horário, significa que eu estou bobinando o motor regressivamente. Mas isso nada tem a ver com o sentido de rotação. Bobinando regressivamente ou bobinando progressivamente, ele irá rodar no sentido horário. Quem determina o sentido de rotação anti-horária, como eu já expliquei, é a configuração do fechamento das bobinas. E aí, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, e se eu quiser bobinar esse motor, por exemplo, para monofásico e quero que ele trabalhe no sentido horário e anti-horário? Eu precisarei então fazer 2 conjuntos de bobina, um para rodar no sentido horário e outro para rodar no sentido anti-horário? Não. É um único conjunto de bobinas. Por exemplo, se o motor for bobinado para 2 polos, será um polo norte e um polo sul para as bobinas principais, um polo norte e um polo sul para as bobinas auxiliares, apenas. O fechamento dessas bobinas é que vai me dar a condição de fazer com que ele gire no sentido horário ou que gire no sentido anti-horário, com as mesmas bobinas. A outra questão muito discutida no bobinado do motor elétrico é o seguinte: para que o motor possa partir, preciso ter uma bobina enrolada no sentido direto e outra enrolada no sentido inverso? Absolutamente não. Não é necessário isso. Todas as bobinas podem ser feitas no mesmo sentido. O que muda é o fechamento do final de uma bobina para o início da outra. Quem tem que inverter aqui é o sentido da corrente elétrica e não o sentido físico da bobina. Então você já sabe mais uma. Todas as bobinas, por exemplo, se eu bobinar esse motor para 2 polos, ele terá 4 conjuntos de bobinas. 2 para o polo norte e 2 para o polo sul, das bobinas principais e auxiliares. Todos 4 poderão ser bobinados e todos 4 poderão ser montados aqui dentro no mesmo sentido, sem inverter nada. Agora, na hora de emendar as pontas, de ligar uma bobina com a outra, é que eu faço o chaveamento para inverter o sentido da corrente. A outra dúvida que muita gente tem, até profissionais que trabalham na área têm, é o seguinte, ó: quantos polos elétricos tem esse motor? Entenda, se esse motor for bobinado para trifásico, ele terá 6 polos elétricos. Por quê? Porque são 3 fases da rede elétrica, R, S e T, e cada fase possui 2 polos elétricos, norte e sul. Como são 3 fases e cada uma tem 2 polos, sendo uma norte e sul, eu terei 6 polos elétricos aqui. Agora, se eu for bobinar esse motor para monofásico, ele só terá 2 polos elétricos, norte e sul. Esse ou qualquer outro motor. Mas aí, você vai me perguntar o seguinte: mas peraí, se o motor só tem 2 polos elétricos, e quando o motor tiver 4 polos? Quando o motor tiver 4 polos, ele continua tendo 2 polos elétricos. Os 4 polos agora são de bobinas. Então o que é que eu faço? Imagine que daqui para baixo é o polo norte. Eu vou dividir ao meio. Então dentro do polo norte eu vou criar um polo norte e um polo sul de bobinas. E dentro do polo sul elétrico eu irei criar um polo norte e um polo sul de bobinas. Então quando eu tenho um motor para 4 polos, na verdade o motor é 2 polos. 2. Eu dividi os 2 polos em 4 partes. Aí chama-se polo de bobinas.
O que você está vendo aqui, vou deixar esse lápisinho aqui para você entender. Essa pinça aqui, ó. Então, a única condição possível para o motor monofásico é isso aqui, ó. 2 polos, norte-sul ou norte-sul. Agora, se eu faço 4, então eu dividi o polo sul em 2 e o polo norte em 2. Então eu teria agora 4 polos de bobinas. A mesma coisa se dá com o motor trifásico. O motor trifásico, obrigatoriamente, ele tem 6 polos, porque é 2 polos para cada fase. Mas se esse motor for bobinado para 4 polos, ele continua tendo 6 polos elétricos e vai ter 12 polos de bobinas. Então, polo elétrico é uma coisa, polo de bobina é outra. Ô meu amigo, veja. Minha amiga, você que está assistindo esse pequeno vídeo, essa pequena demonstração. Se em um vídeo de mais ou menos 30 minutos você obtém uma quantidade de informações como essa, imagine um curso com 5 meses e meio no mínimo de duração, com 46 aulas, sendo 23 aulas gravadas em vídeo durante 5 meses e meio, mas 23 aulas editadas em PDF com cada detalhe, cada explicação, cada cálculo, cada fórmula, e mais 8 exercícios práticos em bancadas que o aluno tem que fazer durante o decorrer do curso. O que você não aprende nesse curso todo? Com o professor te ensinando, com você praticando, acompanhando informações como essa, entendendo cada coisa, cada detalhe, cada ponto, cada informação, fazendo as práticas, ligando para o professor, conversando com o professor, tirando dúvidas. Como você não pode ser um profissional eletricista rebobinador? Então, se você tem na sua cabeça que você não aprende, se você já tentou fazer e não conseguiu aprender, a culpa não está em você. A culpa está na maneira como foi ensinado as coisas para você, na forma como foram explicadas cada detalhe para você, nos termos que foram usados, na paciência que se teve para te explicar cada coisa, na condição de quem te ofereceu o curso de se colocar no teu lugar, de pensar não como um professor que está te ensinando, mas como um aluno que está querendo aprender. Como eu já te expliquei, lá no início desse vídeo tem todas as minhas informações. Eu sou o professor Seba, já estou na internet desde 2011, sou professor em escolas técnicas há mais de 25 anos, sou formado em eletrotécnica, em eletroeletrônica, em telecom, em manutenção e suporte. Eu tenho condição de preparar você, de transformar você em um eletricista completo, eletricista rebobinador, para que você possa encarar qualquer situação, possa chegar em qualquer empresa, possa não apenas bobinar um motor como esse, mas montar um projeto, dar informações seguras, falar sobre coisas industriais. Não é ficar restrito a um motorzinho como esse aqui. Olha, você quer ver um exemplo? Tem muita gente querendo aprender a bobinar um motor como esse aqui, começando por um motor de ventilador, o que é absolutamente errado, completamente equivocado. Ventilador é para você fugir dele. Primeiro que ventilador tem 3 velocidades, são 3 conjuntos diferentes de bobina, e com um arame que você não pode fazer um movimento nele que ele quebra. Então como é que você que está começando a aprender, que não tem tato com essas coisas aqui, que precisa manusear, que tem que fazer as coisas de forma artesanal, que precisa entender cada coisa do que você pode estar fazendo, pode se desenvolver num ambiente tão pequeno, tão frágil, com tanta dificuldade? Para se começar tem que ser num equipamento moderno, maior. No mínimo um estator como esse aqui, ó, que é de máquina de lavar, com 24 ranhuras, perfeito para você estudar por ser pequeno, para você poder pegar na mão, como eu estou pegando aqui, entender cada coisa, fazer isso aqui. Você sabe o que é que esse arame está fazendo aqui? Dessa ranhura até essa aqui?
Pois bem, esse arame aqui está preparando esse motor, calculando ele para determinar quantas voltas de arame serão necessárias em cada polo de bobina aqui para suportar uma tensão de 220 volts. Mas isso aqui requer cálculo, o arame foi apenas passado. É passado de um lado, como você está vendo aqui, ó, passado pelo outro lado, como você está vendo aqui, ó, sem emendas, tudo certinho, desse jeito. Depois ele é estendido, é medido aqui em centímetros. Depois iremos trabalhar aqui com centímetros quadrados, com comprimento, pacote. Ou seja, perfeitamente possível para qualquer pessoa fazer de um ponto calmo, tranquilo, sem cálculos abusivos, sem fórmulas intermináveis, que você vai poder fazer e conversar com o teu professor. Faz o exercício, liga para o professor, entra no contato com o professor, fala no zap com o professor. Ô Seba, não entendi isso aqui, como é que é? Vai conversar comigo 5 meses e meio. Quando terminar o curso, ganhou 2 coisas. Ficou meu amigo e aprendeu a fazer. Entendeu? Então, olha, muito obrigado pela tua paciência, obrigado por você ter chegado até aqui. Se você já me conhece, está inscrito no meu vídeo, no meu canal, muito obrigado. Eu te agradeço por isso. Se você não me conhece ainda, venha fazer parte da nossa família, entre em contato comigo. Lá no início do vídeo tem meu zap, no início do vídeo tem minhas informações. Conversa comigo que eu terei muito prazer em atender você, tá bom?